E aí? Bom dia Brasil! Bonsoir França! Como é que vocês estão? Vamos aqui para a segunda live da série Homens de Honra e de Negócios. Bora pra cima! Vamos aí estar fazendo essa série de lives para passar códigos para vocês de cada participante que teve no primeiro Legendários da Europa, que aconteceu em Portugal. Fala, doutor Rodrigo. E aí? Fala, minha joia. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Isso aqui é um movimento que surgiu no nosso coração aqui para poder transbordar na vida de pessoas e principalmente de homens. A transformação de homens que está acontecendo com esse movimento do Legendários, tanto no Brasil quanto em vários outros países. E esses dias eu estava lendo uma matéria, né? Ontem eu estava lendo uma matéria de que tem muitas pessoas falando que grandes influencers estão aderindo a um movimento de legendários, que não sei o quê, e muitas críticas acontecendo. Só que mal sabem eles que as críticas que eles estão fazendo é totalmente nada a ver. As críticas deles não são construtivas, são destrutivas, e eles têm que passar por essa experiência de subir a montanha para poder realmente ver o que é e o que significa e qual que é a transformação que está acontecendo. E quando a gente entende que teremos homens mais governantes em sua vida pessoal, na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, é um mundo melhor que a gente está construindo para as pessoas e principalmente para as futuras gerações. Então, se meu filho, eu vi um jovem de 16 anos fazendo lá em Orlando, em janeiro, e na mesma hora queimou no meu coração e eu falei, meu filho também precisa fazer. E ele foi lá e fez, dessa vez agora em Portugal. E foi muito massa, foi transformador. Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, Adler Monteiro. Adler, já te aceitei aqui. Fala, doutor. E Bom aí? bom dia, boa tarde. Tudo bem, general? Legendário 70006 aqui. Legendário 106011 aqui, doutor. AU. Eita, Raul. E aí? Fala pra nós um pouco aí como é que foi a experiência que você passou. Cara, a experiência foi transformadora. Inclusive, hoje estava conversando com meu sogro e ele tá lá em Palmas, Tocantins, e eu falei, cara, procure um movimento aí perto e eu vou honrar tua vida, porque todo homem precisa. Todo homem precisa. É necessário para o homem passar por um legendário, passar por um retiro daqueles, cara. Porque eu percebi algo, Ellie, inclusive me veio essa revelação graças ao Alan, que me compartilhou um versículo e falou, irmão, o que você acha disso daqui? Aí eu fui ler o versículo, né? O versículo era Mateus 5, versículo 3, que fala: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aquela montanha, irmão, ela me mostrou qual eu me achava rico em espírito e achava que estava tudo bem, que eu estava perto, que eu estava vivendo algo. Só que, na verdade, ela me mostrou que eu deveria ser pobre em espírito, que eu deveria estar todos os dias dependente de Deus, todos os dias prostrado aos pés dele, sabe?
tudo na minha vida tem que estar posto para Ele. Então foi uma transformação que é notável quando você sai de lá, sabe? A minha casa já notou a diferença. Meu filho mesmo, quando eu cheguei e fui buscar ele me viu só com o boné e quando ele viu a farda, ele falou assim: Você precisa colocar essa farda para me buscar na escola, papai. Vem me Nossa, buscar com essa até farda. arrepiei aqui agora. Ah, E eu vesti a farda tipo e fui assim, buscar. Muito e bom. aí você vê, tipo assim, o que você tem que ser pro seu filho? O que a gente tem que ser pros nossos filhos? A gente tem que ser herói para eles, cara. E Total, é referência. quando eles come... e o que que acontece? O filho, a tendência e o que acontece é que eles seguem os padrões familiares, né? Os padrões dos pais, né, do pai, da mãe. Sim. Só que a referência, quando é no caso o homem, a referência tem que ser a do pai, né, do masculino, aquele que honra, aquele que lidera, aquele que vai na frente. Então imagina o que está na cabeça do seu filho depois que ele viu a transformação que você teve. Então, assim, você já era herói dele, com certeza, não tem dúvida. Só que na hora que você mostra para ele, em atitudes, né, em transformação, isso aí na- naturalmente já afeta a vida dele, entendeu? Você já está curando a geração sua, né, que as gerações que vêm surgindo aí estão cada dia pior, né? Então, cada dia, homens mais fracos, homens que não honram, que não querem relacionamento, que não querem casar, porque eles não querem, eles acham que o casamento é uma coisa ruim, né? Então, homens que vão deixar para casar lá nos 35, 40 anos e não constroem suas famílias. Então, a mentalidade que você está passando para o seu filho e para essa nova geração, e isso é o que a gente quer, né, com esse movimento dos legendários, com o movimento de homens que a gente já faz aqui na França. É isso que a gente quer. É que a próxima geração seja totalmente diferente da geração que a gente vê hoje. De jovens que não buscam a Deus, que não acreditam, né, em Jesus Cristo, que estão no mundo das drogas, que só querem saber de balada, bebida e mulherada, sem saber entender o real motivo do porquê que a gente está aqui. Existe um propósito para cada pessoa, né? Lá em Eclesiastes fala, tem um propósito para cada pessoa debaixo do sol. E, cara, é muito importante porque o que acontece? Eu passei por um momento de transformação que foi contínuo, né? Primeiro eu tive o primeiro método IP, que foi o divisor de águas na minha vida, e o segundo método IP, aonde, né, eu pedi um som dobrado porque eu ia servir, e foi ainda, cara, me desbloqueou assim coisas que eu pensava que nem existia na minha cabeça. E logo em seguida a gente já fez logo Legendários. Então, assim, cara, realmente o homem em si, não só o homem, mas também as mulheres, elas precisam, né? Nós precisamos de movimentos assim para nos despertar e nos tirar coisas crenças que nós temos hoje em dia que nos limitam para conseguir chegar em certos lugares nas nossas vidas. Eu vejo que, como você disse, hoje em dia o homem em questão, principalmente aqui na Europa, eles estão perdidos naquilo que você falou, em festa, em drogas, em sexo o tempo todo com mulheres diferentes. E quando o homem em si fica perdido nisso, há uma quebra, saca? Por quê? Por causa que as mulheres vão de lugares onde elas não devem tomar o lugar, onde é o homem que tem que ser o frontal da casa. E eu vejo isso regularmente, principalmente aqui na minha vizinhança. Mulheres tomando o lugar de homens, não é? E filho tomando o lugar dos pais. Ou seja, é algo que está completamente fora da órbita. E eu acredito fortemente que esse movimento, né, principalmente aqueles que falam francês, se a gente trouxer isso para cá, a gente vai fazer a diferença. E não é para nós, não é nem pelo movimento, é pela própria humanidade, porque é para isso que a gente foi chamado, sabe? Dentro disso, vem algo que mexeu muito comigo, cara, que tem falado muito comigo desde o dia que eu desci a montanha, e faz uns 2 ou 3 dias me foi revelado na palavra, por causa que quando Deus ele fala com a gente, a palavra vai testificar o que ele está falando com a gente, certo? Então, eu sublinhei
aqui para trazer para você, que faz o seguinte, lá em Atos 47 fala assim, versículo 13 e 47, diz, pois foi assim que o nosso Senhor ordenou quando disse, eu fiz de você uma luz para os outros povos, para que você leve a lugares mais distantes da terra. Então isso para mim, cara, já é uma resposta muito grande do porquê eu estou aqui. E se de todo o meu coração, se eu não tivesse participado desses legendários, eu ainda ficaria, não sei se você lembra, né, de um movimento que teve lá, eu ainda ficaria rodando assim, ó, o tempo todo, sabe? Sem saber o real motivo de que eu estou aqui. E o Legendários, querendo ou não, o IP te clarifica o teu propósito. Só que o Legendário é como se fosse o divisor de águas. Foi direto, cara, em mim assim, falou, cara, é para isso que você tá aqui. Você é luz, você tem que falar na vida de outros homens, você tem que falar na vida de outras famílias. Tudo que você toca com as suas mãos, você tem que trazer uma salvação, trazer uma luz. Eu fiz de você luz para isso. Então, por que que você não está abrindo a sua boca para falar? Por que que os homens, nós não estamos abrindo ainda mais nossa boca para falar com o público que está aqui, cara? A gente está num país, principalmente nós aqui da França, aonde está completamente tudo invertido, velho. Sabe? Era um país completamente, por assim dizer, era bastante religioso. E eles perderam essa fé, eles perderam esse tesão por, cara, buscar a palavra de Deus, de falar e de estar em comunhão com os irmãos. Isso já não existe mais. Só que, cara, existe um tempo de avivamento. Eu acredito que é o que a gente está vivendo. Nós da plataforma, a gente está fazendo esse movimento de avivamento e o Legendários vai complementar ainda mais. Então, assim, existe um propósito para cada pessoa. Só que para ela souber, para ela clarificar, ela tem que passar por momentos como esse, como Legendários, como o método IP, para ter uma clarificação do porquê que ela está aqui. E, cara, isso vai testificar nos nossos negócios, sabe? Eu comecei de lá para cá, eu estou mudando toda a minha estratégia de desenvolvimento, né, como gestor de tráfego. Eu tô, cara, pegando tudo na base da natureza ali, tudo que a palavra vai me testificando, vai falando comigo, eu estou mudando tudo a estratégia nos meus próprios negócios. Então, olha como é, um movimento faz com que você mude tudo, os teus negócios, a tua vida, as tuas relações, né? E aí, costuma-se dizer que, costuma-se não, né? A palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, o que nós estamos falando, sabe? Eu lembro naquela montanha, meu irmão, que, ô, velho, era o coração de muita gente estava assim, cheio de coisas que, uau, eu inclusive, sabe? E é isso, é você deixar tudo lá e voltar um ser novo, sabe? É um movimento que, cara, mudou completamente a minha vida e vai mudar a vida de muitos outros homens aqui. A gente, quando estava indo para Portugal, nós fomos para o aeroporto pegar o avião, e aí eu e a Ana, nós sentamos lá para guardar, e a gente ficou reparando, assim, quando a gente foi colocar, foi que hora que foi? Foi em dois momentos, uma hora que foi carregar malas, e num outro momento também, quando para poder despachar, e no outro momento também, quando a gente estava indo para pegar o transporte para poder vir embora, a mulher, as malas estavam no carrinho. Aí quem que pegou as malas para colocar dentro do carro? Pesada as malas, não era malinha Mulher, pequena, não. A mulher, velho, e o cara ficou lá mulher, segurando o carrinho, a mulher pegando a mala pesada e jogando para dentro do carro. E eu e a Ana olhando pro outro, falando assim, não, nós tínhamos que ter filmado isso aqui, porque é se a gente ridículo. só falar, o povo não acredita, velho. Mas é Entendeu? assim mesmo, Porque, velho. cara, os homens não tão mais cumprindo o papel deles. E aí, eu não falo tipo assim, Elia, você só fala dos outros e de você. Cara, eu também passei por essa fase na minha vida. Total. Eu passei porque eu estava na inconsciência. Então eu também Uhum. não estava cumprindo o meu papel. Às vezes a gente voltava do supermercado, quem carregava as compras era a Ana. Hoje, né, hoje, de um tempo para cá, depois que a gente começou a estudar, ter consciência da energia masculina, da energia feminina, de quem que é o papel de que dentro de uma casa, aí sim, aí ela não pega uma sacola quando a gente tá junto, quem pega sou eu. Não tem Esses dias ela sentido. foi com o Bernardo fazer compra, esses dias ontem, antes de ontem, e o Bernardo tinha que andar um pouco lá e tudo, e o Bernardo, aí eu tava pesado, eram várias sacolas, o Bernardo carregando, e ela falou, não, deixa eu te ajudar aqui não, mãe, eu sou legendário, aqui eu dou conta. Depois do que eu passei lá, isso aqui é fichinha. Mas Então, velho. assim, muda o jogo, muda a mentalidade. Você vai para um outro nível.
E sim. aí, parou aí? Claro que não. Ah, A gente nunca para, a gente sempre deve procurar estar melhorando. A gente sempre deve estar acessando, conectando com novas pessoas, indo a ambientes que tem pessoas que têm a ver, né, com as suas ideias, criar unidade de linguagem com essas pessoas. Então, assim, cara, isso muda o jogo. As pessoas que você anda, o ambiente que você tá. Por quê? Porque quando você tá nesses lugares, aí sim surgem novas ideias, novos negócios, novas parcerias, né, novas sociedades. Então, cara, o Legendários veio para justamente trazer mais força ainda aqui pra gente, né? Porque já tínhamos o movimento. E o que que nós vamos fazer? Tem muitos pastores que eles estão achando, e nem é um movimento evangélico, velho, é um movimento de Cristo. é, Então, quem é católico fala, meu irmão legendário, Luiz Neves, tudo bom? da minha família Então, ele. da sua família, É, eita ferro! da minha Oh, família. é muito bacana, cara. Minha família, olha só, eu fiz em janeiro, a gente tem um grupo. Igual vocês fizeram também. A gente tem um grupo e até hoje a gente conversa. Até hoje, tipo assim, um precisa de ajuda, um precisa de oração, um precisa de alguma coisa, coloca lá no grupo. Toda vez que alguém vai servir, a gente coloca lá no grupo, pessoal, eu vou servir no top aqui, não sei o quê. Eu coloquei lá no grupo, pessoal, servi aqui, foi massa demais. Meu filho participou, mais 8 pessoas da plataforma. Então, assim, cara, por isso que o movimento só cresce. Por quê? Porque a gente vê transformação, a gente vê prova social, a gente vê que as famílias estão, de quem fez o Legendário, elas vão melhorando. Então, a gente faz live, a gente comenta com todo mundo, a gente quer que as pessoas façam, fala, cara, você não pode ficar de fora. Eu vi que o João entrou aqui agora, se Deus quiser, na próxima, agora em maio, ele vai estar fazendo. Ele Amém. não pôde fazer agora. Então que arda no coração dele. Por quê? Porque imagina agora, nós temos lá agora 10 pessoas, né? Contando comigo, que fez o Legendários. E aí a gente vai, faz live, faz reuniões, encontra e tudo, e aí a gente fica numa unidade de linguagem acima, sabe? Por quê? Porque das experiências que a gente viveu. E que A as pessoas frequência fica que não maior, viveram né? as experiências, as pessoas que deixaram de viver aquelas experiências, elas acabam, tipo, não vai ficar, tipo, no mesmo papo, né? Não vai ficar na mesma conversa ali. É claro, gente, vai estar junto e tudo, não tem problema, mas eu gostaria que todos da plataforma fizessem, né? Porque é igual eu falei quando eu fiz. Falei, gente, todo mundo faz, aí vocês ficaram tudo doido. Mas como é que é? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não fiquei falando como que ia ser, o que que ia acontecer. Nossa. Então, assim, por quê? Porque se a gente ficar falando, perde a graça. Você perde tipo assim, você já vai. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não, velho, vai lá viver aquilo. Porque também a experiência é para cada um, a experiência é individual. Tem É, gente que vai ter uma cura física, né? Vai ter um desafio para ele que vai ser mais físico do que espiritual. Então vai de cada um. Mas o que? Tem que fazer, cara. Se você fizer e falar assim, não gostei, não era para mim, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, beleza. Mas você teve mais uma experiência na sua vida. Até pra você contar, conta pros outros, foi ruim, não gostei, tá, tá, tá. Igual tem algumas pessoas na internet que ficam falando aí, mas é porque parece que elas não entenderam o rolê que é, não. né, o significado disso. Tem muitas pessoas que realmente não entenderam o rolê, muita gente que dá para perceber que fizeram só porque realmente acreditaram que era uma modinha, mas não entende qual é o significado. Não entendem, sabe, o que é você ter a experiência com o Legendário número um. Cara, é transformador, como a gente tá conversando aqui, sabe? E eu vou confessar, velho, eu fiquei com uma raivinha de você. Eu falava, cara, por favor, me dá um sinal. Que vai... Então, velho, não vai, Adler, eu não posso, irmão, eu não posso te contar nada. Eu falava, o cara não me conta. Quando chegou lá, eu falei, nossa senhora, que maravilha. Ainda bem que ele não contou. Ainda bem que ele não contou.
É muito bom, Perde cara, a é muito graça, bom. velho. Perde a Perde a graça. graça, sabe? Aí porque você fica esperando, né? Vai, quanto é que vai acontecer? Não sei o que, não sei quanto, mas é maravilhoso. E, mais uma vez, se há homens aqui assistindo que não fez, mas que conhecem o movimento, mulheres que estão assistindo, cara, convença o marido de vocês, banque, na verdade, patrocine o marido de vocês, porque vocês vão ver outro homem chegar na casa de vocês, realmente. Vocês vão ver um pai melhor, um marido melhor, um homem para a sociedade muito melhor, né? Porque eu entendi algo que ficou gravado na minha mente, foi o legendário deixa o lugar melhor daquilo que ele achou. Então isso está na minha mente trabalhando o tempo todo, cara. Mas é assim, de tudo que eu tô saindo, entrando, sabe? E aquela noção de que a única pessoa que você tem que se curvar e aceitar o que for é ele. Não, cara, não tem preço, não tem preço, sabe? Você poder viver de uma forma livre, com o peito para cima, sabendo que você é respaldado pelo número um, e que você vive por ele, e é por ele que você faz todas as coisas, e tudo, o propósito de todo o rolê é esse, sabe? E, cara, é transformador. Deu um. Então faz o método IP, que vai ter o método IP também da gente aqui que nós está fazendo. É uma série de transformação que só vai, cara, vai multiplicar ainda mais o potencial da tua pessoa, né, da tua identidade. Por que que você está aqui no mundo, sabe? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E é esse, cara. O rolê é esse. Não é um movimento de igreja legendários. Porque tem muita gente falando, né? Cara, é um movimento de Cristo, velho. É um lifestyle, entendeu? É como muitas das pessoas perguntam: o que que é a plataforma? O que que é isso? O que é aquilo que vocês estão fazendo? É uma igreja? Porque vocês. Velho, é um lifestyle. A gente somos cristãos, velho. A gente não brinca de ser cristão. A gente é um lifestyle real. É um ajudando o outro, é tudo pela mesma causa. É É mudança, simplesmente isso, cara. é mudança de mentalidade, é crescimento espiritual, conexão com Deus. É, cara, E é tudo. É tudo. negócios, né? Tipo assim, é tudo, é empreender, é ajudar a crescer profissionalmente. É. Então, assim, e aí, né, esse movimento, nós já fizemos movimentos de homens aqui, né? Nós temos movimento aqui e só veio a agregar agora com os próximos passos que a gente está dando, né? Então, dia 26 e dia 27 de abril, nós vamos ter aqui o nosso Homens de Honra e de Negócios, que Que tem bom. a ver com essa série de lives que a gente está fazendo aqui. Então, vai ser aqui em Paris, aqui na França. Então, se você é do Brasil e tiver a fim de viver essa experiência com a gente, vai ser 2 dias de imersão, com muito conteúdo, com experiência, com entrega de materiais. Então, assim, vai ser surreal. E É quem está deixar. aqui também, cara, não fica de fora dos movimentos que a gente tem. A gente vai ter agora essa semana também um encontro de network, é, onde a gente viu resultados reais de várias pessoas que participaram, com novas sociedades, com novos negócios, né? A gente tem provas sociais aí de todos que conectaram com a gente lá nos nossos eventos. Então, às vezes a pessoa pergunta assim: ah, Ellen, como é que eu posso estar junto na plataforma? Como é que eu posso conectar na plataforma? Cara, esteja nos eventos, esteja nos movimentos, participe da corrida todo domingo lá na Torre Eiffel. Então, assim, é isso aí, Alessandra. Estamos dentro, Infinity. Então, é isso, porque ninguém tem, só que você vai demorar, tipo assim, 10 vezes mais tempo do que se você tiver com outras pessoas que querem crescer também. Então, esse. Peraí que a pessoa me ligou. O ecossistema, né? Tá travando aqui. É, Mas o ecossistema é esse, né? Eu vivo daquilo que a plataforma fez comigo e naquilo que eu atuo, né? Graças a vocês, por exemplo, para quem não sabe aqui, eu deixei 5 anos de empresa física, empresa de construção, para me dedicar 100% do digital. E isso não seria possível
se eu não tivesse em contato, em movimento junto com a plataforma, sabe? Me deu muito mais autoridade naquilo que eu atuo, né? Como gestor de tráfego. Então, assim, tráfego pago. Cara, é como você falou. Se você está no movimento, se você está num movimento de crescimento, não é impossível você não crescer. Quer dizer, é possível, é só você não fazer o movimento, é só você ficar com desculpinha, é só você ficar, né, buscando outras coisas a não ser o propósito certo. Aí realmente você não vai crescer e a culpa é toda sua. Mas se você realmente tiver essa vontade, estiver nos lugares certos, com a pessoa certa, nessa frequência de crescimento, cara, você vai crescer. Não tem como, você vai crescer. Então, assim, eu fiz essa transição de carreira, né? Cara, só pelo fato de estar obedecendo também um chamado que há muito tempo eu não estava obedecendo, as coisas já começam a andar. É incrível. Tipo, cara, tem que viver, cara. Viva o movimento, faça o movimento. Cola com a gente nas corridas do domingo aí. Todo domingo a gente tem nossa corrida, nosso movimento de corrida na Torre Eiffel. Cara, todos os eventos, o de homens, o encontro de negócios, né? Que esse jantar de negócios, muitas oportunidades aparecem ali, mas muitas oportunidades mesmo. É algo real, sabe? Então, assim, nem é questão de investimento, é questão de você, cara, buscar um novo nível na sua vida. Então, cola com quem está fazendo isso já. Né? Então, a gente está com esse movimento justamente para isso, né? A plataforma está com esse movimento justamente para isso, para agregar na vida de vocês, agregar na vida das pessoas que querem realmente buscar um novo nível de vida. Então, eu sou testemunho para falar 100% que dá resultado. É só seguir junto. É só estar junto. E isso que a gente faz aqui é justamente isso, para conectar pessoas. Porque é através das conexões que surgem as oportunidades, entendeu? Então, Uhum. assim, às vezes você está a um passo de poder explodir um negócio seu, só que às vezes você não é a pessoa que vai dar conta de fazer aquilo. Mas se alguém te der uma palavra, se alguém te der uma sugestão, se alguém te der uma dica, acabou. Era o que você Pum. precisava, Total, total. entendeu? É isso Então, mesmo. então é isso, meu irmão. Quer deixar uma mensagem final para a galera aí? Cara, a minha mensagem final foi aquilo que eu peguei como mensagem lá do Legendários. Se prostre diante de Cristo. É para a única pessoa que vocês têm que se prostrarem, a única pessoa que vocês têm que realmente se curvarem é para Cristo. Viva por Ele, faça tudo por Ele, busque diariamente Sua palavra e a transformação vai vir. Diz a lenda que se você buscar, uma hora alguém bate na porta e você pode se surpreender. Essa é a minha mensagem. Uau, show de bola. Então é Au! isso, pessoal. AU. Então é isso, pessoal. Gratidão aí por vocês estarem aqui com a gente. Alessandra, eu tinha 3 restaurantes e eu vendi eu vendi a semana passada. Vendendo, né, sozinha, correndo atrás, né, das questões da vida dela e tudo. Provavelmente ela não teria tido esse tipo de atitude, não teria tipo, esse tipo de decisão. Então, a gente não fala assim, vai lá e faz isso. A gente mostra possibilidades, a gente mostra outros caminhos. E aí, a pessoa que tem que tomar a decisão. A gente não toma decisão pela pessoa, né? Porque a responsabilidade é mais dela do que da gente. A gente está aqui para ajudar, para auxiliar, né? Para dar conselhos, por quê? Porque a gente quer que a pessoa cresça, vai para outro nível. E às vezes ela não enxerga essa possibilidade. Então a gente vai dar clareza, a gente joga a luz. E aí a pessoa agarra essa oportunidade. Então é isso, Alessandra. Total. Parabéns para você. E cada vez que você passa por um desafio desse, você vai aumentando a sua musculatura, assim, sabe? Você vai sendo mais forte cada vez, você vai tendo mais. Você consegue pensar de uma forma diferente para as novas oportunidades, novas coisas que vão surgir na sua vida. Porque às vezes você fica trabalhando demais 3
e novas oportunidades vão surgir na sua vida. Gente, então é isso, né? Musculatura almática, é isso mesmo. Então é isso. Fala Rafa Loureiro, meu amigo, mora lá nos Estados Unidos, vocalista da banda, não, era, né? Vocalista da banda Neutral. Ah, Rafa, nós já vivemos tempos bons aí em BH. E eu fico orgulhoso de ver aí agora você cantando e louvando aí nas igrejas aí dos Estados Unidos. Quem sabe você vem um dia aqui para Paris, para França, para Paris, para você poder cantar aqui com a gente. Vai ser muito massa. Esses dias nós fizemos, né, Adler, um louvor lá na Torre Eiffel, lá com a Fernanda. Caraca, Nossa, velho. Oh, o é ambiente por isso, mudou. gente. Nossa Senhora. Ô Rafa, segura aí, ô Rafa. Você não tem noção, não. Tem uma amiga nossa, né, a Fernanda, ela é cantora também, ministra de louvor, e ela estava aqui com a gente. E nós fomos lá para a Torre Eiffel e começamos a adorar o Senhor, a louvar lá na torre. Cara, você não tem noção, não. O céu desceu naquele lugar, cara. O céu desceu naquele lugar. Então, programa aí um dia para você poder vir aqui, que Nossa. nós vamos fazer história aqui nesse lugar. A França vai ficar pequena, beleza, Cara, foi meu mágico. querido? Então, beleza, então, gente. Um abraço aí, Valeu. fiquem com Deus. Amanhã teremos outra live do nossa série Homens de Honra e de Negócios. Tamo junto até depois do fim. Bora, Um abraço aí, TT. fiquem com Deus. Bora tocar o terror na terra. É isso. Bora tocar o terror aqui na Paris, na França e no mundo inteiro. Vamos levar a palavra para todo mundo aí. Valeu, é Valeu! isso. Com Deus, Ader. Até mais. Tchau, Tamo junto, tchau. irmão. Valeu. Aú! Raul!